Olá, seja muito bem-vindo ao curso Fundamentos da Fé, a Igreja para quem já é Igreja. Eu sou o pastor André Dantas e hoje na aula de número 24 nós iremos estudar sobre a Lei de Deus. O conteúdo da aula de hoje ele foi retirado, a base do nosso conteúdo é o capítulo 19 da Confissão de Fé de Westminster. O plano da nossa aula é bem simples também. Nós iremos ler algumas sessões, depois eu vou parar, vou ler o comentário do Rod, vou fazer os meus próprios comentários e, por fim, nós iremos ler o que a palavra de Deus diz sobre essas afirmações que são feitas na confissão. O objetivo de toda essa aula e de todo o curso é bem simples também. Nós queremos aqui apresentar, eu quero apresentar a você um pouco do que a Igreja Presbiteriana confessa, os seus símbolos de fé, a sua constituição e a sua história, para que você que está chegando na Igreja Presbiteriana saiba um pouco sobre onde você está chegando, a nossa identidade e se de fato você tem esse mesmo compromisso que nós assumimos publicamente. Além disso, se você não é da Igreja Presbiteriana, também é uma ótima oportunidade para conhecer os nossos símbolos de fé, como nós sistematizamos o conhecimento da palavra de Deus, como a nossa história, como nós nos constituímos, as nossas regras, e é muito bom ter você aqui. Se você tem curtido o conteúdo das aulas, não deixe de se inscrever no canal do Bisbilhotei, não deixe também de dar o seu like, compartilhar o vídeo entre os seus amigos, e essa é uma forma de nós divulgarmos a palavra de Deus. Então, nos ajude aí, me ajude nesse trabalho, que é feito com muito carinho para a glória de Deus. Bom, vamos lá, eu vou aqui abrir mais uma janelinha, que está eu pequeno. Yay! E vamos nós então orar, pedindo ao Senhor que nos abençoe, e então eu irei para os slides da aula de hoje, tá joia? Que são esses daqui. Vamos lá, deixar aqui nessa tela de descanso por enquanto nós oramos. Ó Pai, muito obrigado por essa oportunidade de compartilhar a Tua Palavra. Peço ao Senhor que direcione a minha fala para a Tua glória, que o que eu venha falar aqui seja para o alimento do Teu povo, que o Teu povo venha a conhecer mais o Senhor e não apenas ter essa teologia teórica em mãos, mas que eles possam aplicar todo o conhecimento que é aqui colocado. Abençoa o Teu povo no dia de hoje, para que possamos, Pai, viver para a Tua glória. Perdoa os nossos pecados e nos ajuda nesse momento, pelo Teu Santo Espírito, a entender a Tua Palavra. Cuida do Teu povo e muito obrigado, Pai, pelo que o Senhor tem feito ao longo da história, pelo que o Senhor fez a nós através de Cristo Jesus. Muito obrigado mesmo. E é em nome do Teu Filho, Jesus, que nós oramos. Amém. Bom, gente, então vamos lá para o capítulo 19 da Lei de Deus. Seção número 1. Deus deu a Adão uma lei, na forma de um pacto de obras, pela qual Deus obrigou a ele e a toda a sua posteridade a uma obediência, que é pessoal, é inteira, exata e perpétua. E prometeu-lhe a vida sobre a condição de a cumprir, e o ameaçou com a morte se a violasse, e dotou-o com poder e capacidade para guardá-la. Depois ele diz assim, esta lei, depois da queda de Adão, continuou a ser uma perfeita norma de justiça, e como tal, foi entregue por Deus no Monte Sinai em 10 mandamentos, e escrita em 2 tábuas. Os primeiros 4 mandamentos contêm nosso dever para com Deus e os outros 6 nosso dever para com o homem. Só antes da gente ir pro Rod, vale a pena colocar aqui algumas coisas. Lembrem-se de Agostinho, quando ele faz uma sistematização, ele categoriza a questão do livre-arbítrio. Ele fala sobre o livre-arbítrio, né? E ele diz que somente Adão e Eva, naquele estado ali de inocência, naquele estado de não queda, eles tinham a capacidade de guardar a lei do Senhor e de não pecar. E guardar aqui não é colocar no bolso, dentro de um cofre e esquecer, mas eles tinham a capacidade de executar a lei de forma perfeita, sem nenhuma queda, sem nenhum risco, sem nenhuma sujeira em cima do que eles viessem a falar, viver e pensar. Somente eles tiveram essa condição. Então a gente diz que somente eles tiveram livre-arbítrio. Nós, por causa da queda, lutamos contra a carne e tem esses 4 estágios. Nós que fomos
chamados, regenerados, justificados, estamos nesse processo de santificação, nós estamos lutando contra a carne, lutando contra o pecado. Deus já nos dá a condição de fazer isso. Mas na eternidade, ao seu lado, na sua graça, nós então viveremos uma condição de não ter mais o pecado como opção. Não será possível pecar. E não teremos essa capacidade que Adão teve no paraíso. Será uma coisa renovada, um novo céu e uma nova terra. Tá bom? Isso é importante dizer. Outra coisa que eu acho interessante colocar aqui para vocês nesse momento é uma dica. Quando eu era seminarista, em 2017, na Igreja Presbiteriana das Palmeiras, aqui em Brasília, eu fiquei incumbido de dar aula para as crianças. E nós começamos a trabalhar com elas, eu comecei a trabalhar com elas os 10 mandamentos e usei um livro do Paulo Anglada, que é direcionado para crianças, é direcionado para EBD. E esse livro, ele é muito bem esmiuçado, o conteúdo dos 10 mandamentos. E ele é muito didático e ele me serviu pessoalmente para o meu crescimento. E eu acho que é uma ótima forma de estudar os 10 mandamentos, não só com os nossos filhos, não só para crianças, mas para nós mesmos. Eu acho a melhor forma de introduzir esse assunto dos 10 mandamentos é estudando por esse livro, né? Então procure lá na internet, editora Knox, Knox, Knox Publicações, procure os livros lá, um livro fininho sobre os 10 mandamentos que o Paulo Anglada fez, porque é muito bom e vai te ajudar muito no estudo desse conteúdo específico. E lembre-se sempre, essa última afirmação que a seção 2 faz, que dos 10 mandamentos, os 4 primeiros, eles têm a ver com o relacionamento pessoal do homem para com Deus, para cima, né? E os outros 6 é o relacionamento do indivíduo com as pessoas ao seu redor. Não com o mundo inteiro, porque nós não nos relacionamos com o mundo inteiro. Hoje, até com a internet, é possível você ter um alcance muito maior. Mas você não consegue se relacionar 100% com 100% da humanidade simultaneamente. Dito isso, é o dever que nós temos com as pessoas que Deus coloca no nosso caminho, as pessoas boas e as pessoas ruins. E essa é uma forma é um reflexo do nosso relacionamento que a gente tem com Deus. E é interessante porque tem tudo a ver. A gente fala que os primeiros 4 são do nosso relacionamento para com Deus, o nosso dever, mas os 6, se nós temos esse relacionamento com Deus, uma consequência natural vai ser esses 6. E é interessante, a gente vai ler isso aqui ao longo da aula de hoje, é que a lei ela serve para mostrar que nós somos incapazes. A lei ela é colocada desde o início, até mesmo ali no momento com Adão, para mostrar que o homem sem Deus ele é incapaz de viver uma vida perfeita. Ele precisa do Senhor ao seu lado, caminhando com ele para que ele viva de maneira perfeita. Sem o Senhor, assumindo as rédeas da nossa própria vida, nós não conseguimos fazer isso. Isso fica muito claro. A lei ela expõe a nossa fraqueza, expõe que nós somos pecadores que precisam de um Deus, do único Deus. Bom, vamos ler lá então o que o Rod coloca sobre isso. Ele vai colocar aqui algumas coisas. Primeiro ele diz que Deus, como supremo governante moral, e aí eu coloco não só moral, mas governante de todas as coisas, né? Governante do universo, nós existimos dentro do que Deus cria. Ele introduz a raça humana à existência como uma ordem de criaturas morais. Ele nos dá essa condição. Ele nos introduz no seu cenário, na sua pintura, na sua criação, né? A qual inalienável e perpétua sujeição a uma lei moral que é todo perfeita, a qual em todos os seus elementos obriga a consciência humana a requerer perfeita obediência. Depois, o segundo ponto que ele coloca é que Deus, como o guardião da raça humana, ele entrou num pacto especial com Adão, como cabeça natural da raça, constituindo também como a cabeça federal de toda a humanidade, requerendo dele, durante o período dessa prova, perfeita obediência à lei supramencionada, prometendo a ele e aos seus descendentes nele confirmação em santidade e felicidades eternas como recompensa por essa obediência, e ameaçando com a sua ira
e maldição como punição por sua desobediência. Aqui tem uma coisa interessante que a gente precisa colocar, e eu já falei em outros momentos durante o curso, é que o céu, nós entendemos a eternidade ao lado do Senhor, a eternidade ao lado da mão do Senhor em graça, em misericórdia, em bondade, em amor, em total justiça. Esse é o céu. E Deus estará lá presente ao nosso lado. Não haverá noite, porque a sua luz irá ocupar todos os cantos possíveis. E o inferno é a eternidade sobre a ira, sobre a maldição do próprio Deus. Então Deus também estará presente àqueles que sofrerem com a sentença da morte eterna. Então não há como você escapar de Deus. Não pense que o inferno é um homem chifrudo, o diabo, com seu tridente, seu corpo todo vermelho, um seu rabo pontudo, te espetando pela eternidade. Não é isso. A eternidade é você sofrer com a ira do Pai. E isso traz um significado muito forte ao que nós consideramos como céu e como inferno, tá? Outra coisa que é importante ser colocado aqui é que Adão, ele assume essa representatividade. Por isso que nós dizemos que um bebê, ainda que ele seja bonito, inocente, mas ele já nasce culpado. Porque ele não nasce, ele já nasce sendo representado por Adão como cabeça federal. Nós nascemos em pecado, como diz Davi, né? Então diz aí, esse é o segundo comentário que o Rod coloca. Ele continua dizendo assim, ó: esta lei, depois da queda de Adão e da introdução da dispensação da salvação através do Messias, ao cessar de oferecer salvação com base na obediência, continuou, não obstante, a ser a expressão revelada da vontade de Deus, obrigando todas as consciências humanas como norma de vida. Número 4. Que essa lei moral tem sido para nossa instrução sumariamente compreendida quanto aos princípios gerais em sua aplicação, as principais relações que o homem mantém com Deus e uns com os outros, nos 10 mandamentos, os quais foram dados pela voz de Deus no Monte Sinai e por ele escritos em 2 tábuas de pedra, e estão registrados no 20º capítulo de Êxodo. Os 4 primeiros mandamentos contêm nossos deveres para com Deus e os outros 6 nossos deveres para com o homem, diz aí o Catecismo Maior de Westminster na pergunta 98. Eu vou parar aqui, vou abrir a palavra de Deus em Êxodo 20 e nós iremos ler um pouco do capítulo. Não será possível, não será necessário ler todo o capítulo, mas um pouquinho é bom de nós lermos para entendermos o que é que Deus diz ao seu povo, quais são essas leis. Diz assim, então, na palavra do Senhor em Êxodo 20. Então Deus falou todas estas palavras. Todas as palavras que são ditas a partir daqui são ditas pelo próprio Deus. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Interessante é que Deus, nessa introdução, ele lembra ao povo quem ele é e o que ele fez, porque o povo tem memória curta. O povo de Deus, o ser humano em geral caído, tem memória afetada pelo pecado e está sempre olhando para o que tem adiante e nunca para o que Deus fez por ele. E aí o Senhor, ao lembrar de tudo que ele fez, de quem ele é, e isso aqui já é muito significativo, já tem aqui um conteúdo enorme só nesse versículo 2, ele continua com os mandamentos. E ele diz assim, ó: não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam
os meus mandamentos. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembre-se do dia de sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honre o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho contra o seu próximo, não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu escravo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, o som da trombeta e o monte fumegante, e o povo, observando, tremeu de medo e ficou de longe. Disseram a Moisés: Fale-nos você e ouviremos. Porém não fale Deus conosco para que não morramos. Moisés respondeu ao povo: Não tenham medo. Deus veio para provar vocês e para que o seu temor esteja diante de vocês com o objetivo, a fim de que não pequem. O povo estava de longe em pé, Moisés, porém, se aproximou da nuvem escura onde Deus estava. E aí depois começa aqui a partir do versículo 22 e a partir do capítulo 21 e 22, as leis cerimoniais, as leis civis, que nós vamos discutir um pouquinho no dia de hoje, tá bom? Esse é um texto muito interessante e a gente vai vendo que quando Cristo ele explica os 10 mandamentos, ele expande. Então, a gente estudando, né, alguns livros aí que tem sobre o tema, e eu coloco lá para vocês algumas dicas no Google Classroom, vocês vão ver, por exemplo, que o mandamento de honrar os pais, ele tem a ver com a autoridade, com as figuras de autoridade. Enquanto aquelas figuras são submissas ao Senhor, cabe, porque Deus instituiu aquelas figuras sobre nós, cabe a nós honrar essas figuras de autoridade. E o Senhor vai expandindo cada um desses temas, né? O matar alguém, se você já olha para alguém com pensamentos de ódio e tudo mais, já está errado ali, você já falhou. Então, os mandamentos revelam quanto nós somos imperfeitos e precisamos de Deus, tá bom? Dito isso, vamos para a seção 3 e 4, e acho que a 5 também nessa parte. Deixa eu só ver aqui, isso, a 5. Diz assim a seção 3. Além dessa lei, comumente chamada moral, aprove a Deus dar ao povo de Israel, como uma igreja em menoridade, leis cerimoniais, contendo diversas ordenanças típicas, em parte referente ao culto, prefigurando Cristo, suas graças, ações, sofrimentos e benefícios, e em parte representando diversas instruções de deveres morais. Todas essas leis cerimoniais estão agora abolidas sobre o Novo Testamento. É só legal colocar aqui para vocês que não é o primeiro momento que leis são instituídas. E não é o primeiro momento que o povo cultua a Deus. Se você ler Gênesis ali com Moisés, com Abraão, você já vai ver que isso já é introduzido, tá bom? E seção 4. O que diz a seção 4? A esse povo, também como um corpo político, Deus deu diversas leis judiciais, que expiraram juntamente com o estado desse povo, e que agora não obrigam a ninguém além do que requer a sua equidade moral. A lei moral obriga a todos a prestar-lhe obediência para sempre. Todas as pessoas justificadas quanto às demais, e isso não é só em consideração à matéria nela contida, mas também pelo respeito à autoridade de Deus, o Criador, que a deu.
Tampouco Cristo no Evangelho de modo algum desfaz essa obrigação. Antes a reveste de maior vigor. Foi o que eu disse aqui, que quando Deus fala sobre os mandamentos, ele acrescenta mais camadas de conhecimento sobre esses mandamentos e mostra que o homem é incapaz de observar esses mandamentos como diz, de uma forma correta, pelo menos um dia de sua vida. É interessante nós pensarmos aqui também, só parando um pouquinho o comentário do Rod, antes do comentário do Rod, é que nós vivemos em um momento, e a Bíblia cita isso desde o início, que as pessoas ou elas são farisaicas, que observam a lei de forma estrita e seguiam somente pela letra, pelo que diz o papel, ou elas agem de forma totalmente liberal. Hoje nós sabemos que pelo sacrifício de Cristo, sendo banhados pelo sangue de Cristo, nós não somos salvos por obras. O povo de Deus é salvo pelo Senhor, pelo sacrifício de Cristo, pela graça. E então nós entendemos que a observância da lei ela é necessária. Muitas pessoas elas falam que você só deve agir em graça, mas falam de uma graça barata. Eles menosprezam a graça verdadeira de Cristo, não entendem o que é esse assunto de uma forma correta. Então elas abolem totalmente o conceito de lei, elas querem viver apenas pela experiência e elas esquecem o que a palavra de Deus diz. E é muito interessante quando nós pensamos aqui que Cristo, ele não vem para abolir essa lei moral. Essa lei moral ela tem serventia, ela vai restringir, por exemplo, aquela pessoa que não é escolhida, não é eleita pelo Senhor, e vai impedir que ela seja pior ainda do que ela poderia ser. Então a lei ela serve como uma forma de restringir, de colocar um limite ao mal da pessoa que é 100% má. E também ela serve como baliza, então tem muitas serventias à lei que nós não podemos ignorar. Então aqui talvez é só uma chamada ao povo de Deus para viver uma vida que tenha balanço entre graça e os ensinos que Deus pede, observância, né? Deus pede que seu povo obedeça. Quem ama a Deus obedece a sua palavra. Quem ama a Deus vai em direção a essa obediência e quer sempre conhecer a vontade de Deus. Ela não vai viver uma vida por si só. Não vai viver uma vida de experiências com o que ela acha, mas vai viver uma vida com o que Deus acha. Isso aí é um ponto que nós não podemos esquecer quando a gente trata da lei de Deus. A lei de Deus é sim, meus irmãos, muito importante. Dito isso, vamos lá para o que o Rod fala sobre esse assunto. Ele vai dividir aqui em pontos e subpontos. O que ele diz no primeiro ponto? Que além da lei moral sumariamente expressa no Decálogo, Deus deu aos judeus uma lei cerimonial, na qual, através de tipos e símbolos, Cristo e sua obra se manifestam e certas verdades morais eram inculcadas. É como se fosse um tipo prefigurando o que Cristo fez quando ele veio e o que ele faz, né? A sua obra, a verdade do Evangelho. Então, aquelas leis, depois que Cristo executou a sua obra completa, não são mais necessárias a nós. Essa lei cerimonial e a lei civil era para um povo ali naquele contexto. E nós vivemos uma época que o povo ainda é muito mal, como era naquela época. Mas vivemos em um contexto cultural, econômico, geográfico diferente. Então, leis civis são adaptadas ao contexto. Então, a gente não usa aquelas mesmas leis. Isso aqui é interessante porque vivemos também em dias, gente, que muitas igrejas, elas, quando querem ser biblicamente relevantes ou para poder chamar a atenção das pessoas, elas começam a adaptar ao culto que é oferecido ao Senhor coisas que não são mais necessárias. Adaptam festas, adaptam símbolos e dão àqueles símbolos uma atribuição de poder, alguma coisa assim do tipo, que não é mais necessário. Então é muito necessário, é muito importante a gente ter cuidado com essas questões. Elas estão na Bíblia como informação, e são necessárias para que nós saibamos a trajetória do povo de Deus ao longo da história, a nossa identidade, e saber o que Deus fez, o que ele substitui. Já imaginou se você tivesse que
sacrificar animais cada vez que você pecasse, ainda nos dias de hoje, não é mais necessário, porque o Cordeiro perfeito verteu o seu sangue para que os nossos pecados fossem pagos. Então isso aqui é importante de colocar, tá bom? Vamos lá, ponto 2. Que também lhes deu como um corpo político um sistema de leis judiciais. Que tanto as leis cerimoniais, ponto 3, quanto as leis judiciais dos judeus cessaram de vigorar qualquer obrigatoriedade na economia cristã. Ponto 4. Que em contrapartida, a lei moral continua com sua autoridade intocável. Não só porque seus elementos sejam intrinsecamente obrigatórios, mas por causa também da autoridade divina que continua a impô-la, e Cristo, em vez de reduzir a obrigação de obedecê-la, a tem aumentado sensivelmente. Seção 6. Embora os verdadeiros crentes não estejam debaixo da lei como um pacto de obras para serem por ela justificados ou condenados, a nossa salvação não depende, dessa obediência estrita e perfeita. Contudo, ela é de grande proveito tanto para eles quanto para os demais, aqueles que não são povo de Deus. Como norma de vida, ela os informa da vontade de Deus e de seus deveres, os dirige e os obriga a andarem convenientemente, descobre-lhes também as poluições pecaminosas de sua natureza, de seus corações e vidas, de maneira que, examinando-se à luz dela, podem chegar a uma convicção mais profunda do pecado, a uma mais profunda humilhação e aversão a ele, por ele, ao mesmo tempo que dá mais clara visão da necessidade que tem de Cristo e da perfeição de sua obediência. Ela é igualmente de utilidade aos regenerados para refrear as suas depravações, pois proíbe o pecado, e suas ameaças servem para demonstrar o que os seus pecados merecem e quais as aflições que nesta vida podem esperar por causa deles, ainda que estejam livres da maldição ameaçada na lei. A promessa dela, de igual modo, lhes mostra que Deus aprova sua obediência e quais as bênçãos que podem esperar do cumprimento dessa obediência, ainda que essas bênçãos não sejam devidas pela lei como um pacto de obras, assim como fazer um homem o bem e refrear-se do mal, só porque a lei estimula a isso e proíbe aquilo. Não é evidência de estar ele debaixo da lei e não debaixo da graça. Seção 7. Nem os supracitados usos da lei, contrários à graça do Evangelho, senão que suavemente se harmonizam com ela. O Espírito de Cristo submete e capacita a vontade humana a fazer, livre e alegremente, aquilo que a vontade de Deus, revelada na lei, requer que se faça. Então, o que essas duas últimas sessões elas nos ensinam? Que desde a queda, ninguém é capaz de alcançar a justiça e a vida eterna através da obediência à lei. Isso é além de qualquer dúvida, já que todos os homens têm pecado, já que a natureza humana é uma natureza depravada, já que a lei demanda perfeita e perpétua obediência, e já que se a justiça vem pela lei, então Cristo morreu em vão, é o que diz lá Gálatas 2:21. Segunda coisa que essa seção diz é que todos quantos abraçaram o Evangelho de Cristo não mais estão debaixo da lei como um pacto de vida, mas debaixo da graça. Que não obstante sobre a dispensação do Evangelho e em perfeita harmonia com seus princípios, a lei é de multiforme utilidades a todas as classes de pessoa, especialmente nos seguintes aspectos. Aqui vai colocar a utilidade da lei. Por que a gente ainda tem lei? Número 1. Para todos os homens, em termos gerais, a lei é uma revelação do caráter e da vontade de Deus. Deus se faz conhecer através dessa lei, como ele é, o que ele espera do seu povo, É um padrão de excelência moral e uma norma para a regulamentação das ações. Então, se você quer saber como agir de forma moral nessa sociedade, a Bíblia te coloca isso. 2. Para os homens não regenerados, aqueles que não são escolhidos como povo de Deus, considerados em relação ao Evangelho, a lei é útil para convencê-los da santidade e justiça de Deus, de sua própria culpa e depravação, de sua total inabilidade para cumprir suas exigências
e, portanto, para agir como um pedagogo para conduzi-los a Cristo. Aqui não regenerados nesse sentido, né? Pessoas que serão corrigidas pela palavra, que serão levadas a Cristo Jesus. Agora, no caso, né, me corrigindo, né, com respeito aos pecadores que são incorrigíveis, que é aqueles que realmente não são povo de Deus, a lei é útil para o quê? Para refrear a irrupção de suas paixões, para fazer a sua desobediência sem justificativa, para vindicar a justiça divina na condenação deles e para fazer seus exemplos uma advertência aos outros. 1 Timóteo 1,9, Romanos 1,20, 2,15 e João 3,18 e 36. Só um comentário aqui, nesse momento. Há alguns dias eu vi uma reportagem na televisão falando sobre o uso dos banheiros lá na Universidade de Brasília. Eu fui aluno da universidade, sei que a Universidade de Brasília ela tem uma linha esquerda, contrária à palavra de Deus, se vê muitos movimentos ali contrários à palavra de Deus, e o que se vê são pessoas que têm um objetivo de vida, como objetivo de vida é o seguinte: viver em um mundo onde as leis são quebradas. E não é qualquer lei. São leis baseadas na cosmovisão cristã. Quando a palavra de Deus faz uma divisão que homem é homem, mulher é mulher, o que esse povo tende, baseado nas suas filosofias de pós-modernismo e afins, esse povo quer quebrar essa noção. Quer dizer que qualquer um pode usar qualquer banheiro. Quer dizer que um homem que tenha um cabelão, barba e fale grosso e seja homem, na verdade não seja trans, possa entrar no banheiro de mulheres a hora que ele quiser. É isso que o pessoal está tentando hoje em dia. Então a gente precisa ficar muito esperto quanto ao que está acontecendo. Porque aqueles que são pecadores incorrigíveis, o que eles estão querendo é falar. O objetivo dessas pessoas não é apenas se esconder, fugir da lei. O objetivo do povo, claramente influenciado pelo maligno, é tentar suprimir total, destruir qualquer existência de lei baseada na palavra de Deus. E por isso nós precisamos continuar não só orando a Deus que nos dê novos missionários, pastores, mas que também nos dê excelentes servidores públicos, pessoas que possam agir na política, governadores, vereadores, senadores, deputados federais, distritais, que possam agir na sociedade para que valores que são bíblicos continuem a existir na nossa sociedade. Porque isso agrada ao Senhor, porque isso é esperado. A lei não é só esperada do povo de Deus. A lei moral é para todas as pessoas. E a gente precisa pensar bastante a respeito disso. Ponto 4 do ponto 3, né? No tocante aos homens regenerados, a lei continua sendo indispensável como instrumento do Espírito Santo na obra de santificação dessas pessoas. Ela continua sendo para eles um inflexível padrão de justiça ao qual sua natureza e suas ações devem corresponder. É um espelho que mostra o que Deus está sempre esperando de nós, e esse espelho não muda a imagem. Ela lhes mostra a extensão de suas obrigações para com Cristo, e quanto mais restritas, mais devem ser apreendidas, a fim de que nelas Cristo Jesus seja apreendido. Ela, portanto, tende a estabelecer nos regenerados o hábito da convicção do pecado, do arrependimento e fé. Suas ameaças e suas promessas apresentam motivos para desistir do pecado e assegurar-se da graça, e assim guiando a alma para aquela abençoada obtenção, quando a lei de Deus soberanamente imposta se tornará a espontânea lei de nossos espíritos. E daí aquela real lei de liberdade da qual fala Tiago em Tiago 1, 25, 2, versículos 8 e 12. Esse texto aí está na confissão, no Catecismo Maior, da pergunta 94 até a 97. Bom, chegamos ao final desse comentário do Rod sobre esse assunto. Deixa eu me abrir aqui, vocês estão me vendo de novo? Desapareceu? Beleza. Só tá um aqui agora. E eu vou ler, não todas,
mas as mais importantes referências que são relacionadas aqui a esse capítulo 19. Vamos lá, as referências da primeira sessão, Gênesis 1, 26. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Gênesis 2,17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres certamente morrerás. Efésios 4:24. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Romanos 2:14 e 15. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles da lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Romanos 10:5. Ora, Moisés escreveu que o homem que pratica a justiça decorre da lei, que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Romanos 5:12 e 19. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Segunda sessão, Tiago 1:25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que ele realizar. Tiago 2, versículo 8 e 10. Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Deuteronômio 5:32. Cuidareis em fazerdes como vos mandou o Senhor vosso Deus. Não vos desviareis, nem para a direita, nem para a esquerda. Deuteronômio 10:4. Então escreveu o Senhor nas tábuas, segundo a primeira escritura, os 10 mandamentos que ele vos falara no dia da congregação no monte, no meio do fogo, e o Senhor mas deu a mim. Mateus 22, 37 a 40. Respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Seção 3. Hebreus 10:1. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais poderá tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. Gálatas 4, de 1 a 3. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. É interessante que uma das coisas que, eu não sei se agora a Confissão ou Rod fala, é que essas leis cerimoniais e as leis civis, elas existem porque o povo estava num estado de menor idade. E aí vem, né, o Senhor, sua obra, e a maioridade liberta de certas leis. É como aquela criança que, enquanto criança, não pode usar faca, mas depois que ela cresce, aí ela pode sentar na mesa dos adultos, né? Colossenses 2:17. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Êxodo 12:14. Este dia vos será por memorial e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrarei por estatuto perpétuo. 1 Coríntios 5:7. Lançai fora o velho fermento para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento,
pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. 2 Coríntios 6,17. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Colossenses 2, 14, 16 e 17. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, deixa eu ver aqui. É isso mesmo. Pulei uma página. Vamos lá, de novo. Colossenses 2, 14, 16 e 17. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou de dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Efésios 2, 15 e 16. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. A seção 4 é uma leitura de Êxodo 21 e Êxodo 22. Então eu recomendo que você faça ela sozinho quando você tiver uma oportunidade. Mas essa seção ainda tem 2 versículos que valem a pena nós lermos aqui. Gênesis 49, 10. O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Mateus 5, 38 e 39. Ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Muito pesado e muito importante, né? Seção 5, 1 João 2, 3, 4 e 7. Capítulo 2, versículos 3, 4 e 7. Ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Romanos 3:31. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Tiago 2:8, 10 e 11. Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto, aquele que disse não adulterarás, também ordenou, não matarás. Olha, se não adulterarás, porém matas, venha a ser transgressor da lei. Está muito claro. Romanos 3,19. Ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Aqui está falando que a lei existe para nos tornar culpados. A lei escancara a nossa imoralidade, a nossa capacidade de fazer o mal. Mateus 5, versículo 18 e 19. Porque, em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violaram destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Seção 6. Romanos 6, 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Romanos 8:1. Agora, pois, já não há nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Romanos 7, 12, 22 e 25. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo e justo e bom, porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Essa luta que a gente vive nesse momento, né? Salmo 119, 5. Tomara sejam firmes os meus passos para que eu observe os teus preceitos. O desejo
do salmista de observar, não apenas de ficar olhando de longe, mas de fazer a lei acontecer na sua vida. 1 Coríntios 7,19. A circuncisão em si não é de nada. A incircuncisão também nada é. Mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Romanos 7,7. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido pecado senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Romanos 3,20. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Tiago 1, 23 e 25. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, este será bem-aventurado no que realizar. Romanos 7, 9, 14 e 24. Outrora, sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Gálatas 3, 24. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. A lei também nos conduz ao Senhor, não apenas fala que somos imorais, mas a lei nos conduz ao Senhor, é uma forma de nos ajudar. Porém, por isso não devemos desconsiderar a lei e querer ficar vivendo só pela experiência. Romanos 8, 3 e 4. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 7, 25. Graças a Deus por Jesus nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei, mas segundo a carne, da lei do pecado. A gente já leu isso aqui. Tiago 2,11. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, que também que a gente já leu essa aqui. Esdras 9, 13 e 14. Depois de tudo o que nos tem sucedido por causa de nossas más obras e de nossa grande culpa, e vendo ainda que tu, ó nosso Deus, nos tem castigado menos do que merecem as nossas iniquidades, e ainda nos deste este restante que escapou, tornaremos a violar os teus mandamentos e a aparentar-nos como povos dessas abominações? Não te indignarias tu assim contra nós, até que a nós até de todo nos consumires, até não haver restante nem alguém que escapasse? Salmo 89, 30 a 34. Se os seus filhos desprezarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com vara as suas transgressões e com açoites a sua iniquidade. Mas jamais tirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Salmo 37, 11. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Salmo 19, 11. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Gálatas 2,16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por lei de obras, e sim mediante a fé em Cristo, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Lucas 17:10. Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que nós deveríamos fazer. Romanos 6, 12 e 14. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei e sim da graça. Hebreus 12, 28 e 29. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável,
com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. 1 Pedro 3, de 8 a 12. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal com mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isso mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a sua língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra os que praticam males. Salmo 34, 12 e 16. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. E aqui a última seção, só mais 3 versículos, diz assim, Gálatas 3, 21. E porventura a lei contrária às promessas porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida à justiça, na verdade seria procedente de lei. Ezequiel 36, 27. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Hebreus 8, 10. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Bom, gente, chegamos ao final do conteúdo da aula de hoje. Se você tem algum comentário, tem alguma sugestão, se você tem alguma crítica, né? Porque aqui quando nós colocamos a aula, quando eu coloco a aula de maneira aberta no YouTube, eu estou suscetível a comentários favoráveis e desfavoráveis, mas eu tento me guiar dentro da minha limitação pela palavra de Deus. Não estou dizendo aqui o que eu acho, apenas o meu pensamento, não tem nenhuma ideia construtivista aqui, a ideia é simplesmente passar o que a Bíblia coloca, o que Deus espera de nós. Também eu creio que essa foi a intenção dos divinos de Westminster, que seja também a nossa intenção, que você possa querer observar a lei de Deus pelo que ela é, e que você entenda que a lei e a graça são complementares, elas não são excludentes, que você possa ser uma pessoa que observa a lei. A gente vive num país que culturalmente se dá um jeitinho para tudo. E nós precisamos viver não ao molde desse mundo, como diz Romanos 12, mas precisamos viver aos moldes da palavra. E a palavra é bem clara, é sim ou não, é isso ou é aquilo, ou você ama ou você não ama, e precisamos ter uma posição séria em relação à palavra de Deus, não uma posição totalmente legalista ou não uma posição totalmente liberal. Precisamos ser equilibrados, e essa é a grande dificuldade em ser humano caído, que possamos a cada dia refletir mais a imagem de Cristo em cada um de nós, certo? Que Deus te abençoe, que você tenha uma ótima semana e nos vemos na próxima aula, se assim for a vontade do nosso Deus. Até mais, um grande abraço.